Deixa eu compartilhar a minha... Então, boa noite. Vamos hoje... Você está vendo minha tela, né? Sim. Olha, vocês que são da turma de sexta, a gente teve um feriado, né? E então, tem essa aula aqui, da unidade 3, a sessão 1, ela é bem extensa e como hoje a ideia é deixar o tempo para vocês executarem a prova, eu fiz uma aula de cotas para a turma de quinta, introdutória, para ter um tempo tranquilo, assim, razoável, e eu vou passar para a cota, depois eu volto nessa unidade, na sessão 1, que é a gente faz exercício, então uma não depende da outra, tá? Então preparei assim para não ficar aulas em picados, assim, né? Da cota, como eu vou dar a parte introdutória, eu vou deixar só a parte de configuração depois para a gente fazer juntos, e aí não tem interrupção, né? Aí a gente não se perde. Então, eu vou falar mais sobre alguns conceitos, algumas coisas que a gente começou a ver já, né? Lembrar um pouco de normativa, para a gente depois aprender só a configuração e aplicar num exercício numa próxima aula, tá? Então, eu estou invertendo aqui. Então, essa sessão 1, eu vou deixar para uma aula inteira e vou fazer com vocês o introdutório, que é a sessão 2, que a gente vai trabalhar cotas, tá? Então, tranquilo. Da mesma forma, né? Hoje é mais informativo, mas lembrem-se depois de acessar o material e a gente continua fazendo as nossas anotações também, tá? Não se esqueçam. Então, aqui é a semana da prova, né? Hoje, dia 24. Essa daqui a gente vai fazer depois e eu só vou passar uma introdução sobre as cotas. Na unidade 3, então, na seção 2, o livro ele começa a explicar a importância da cotagem. Eu vou colocar hoje a importância e as formas que a gente tem que se atentar a isso, tá? Então, os princípios da cotagem. A gente viu que durante os nossos desenhos, quanto era importante, se faltasse alguma cota, a gente não conseguia executar o desenho, né, de imediato. E isso foi importante, até falei para vocês, que a gente começa a tentar redesenhar algo, e depois na hora que a gente cria e a gente precisa fazer essa cotagem, a gente lembra muito do que a gente passou, né, de dificuldades, e isso fortalece a nossa visão das informações que são importantes. Mas para isso também existe norma, tá? Então, é o princípio da cotagem, né? Seus componentes principais, a gente vai ver os tipos de aplicação, as ferramentas disponíveis para cada etapa. E a gente vai aprender a configurar essas ferramentas para que elas sejam adequadas para cada tipo e escala de desenho, tá? Aqui, uns 2 exemplos que a gente viu, essas cotagens de alguns objetos, né? Então, a gente percebeu que a gente tinha informações das dimensões. Aqui ele está mostrando que ele mostra um trecho, uma continuidade, depois ele dá uma cota inteira. Eu acho que no decorrer da vida de vocês, vocês já devem ter percebido essas informações por conta do nosso curso, que é bem técnico, né? Ou no dia a dia também de trabalho. Então, aqui são alguns exemplos que a gente percebe de cota. Então, existem também cotas que formam um raio, né, que é o que a gente está vendo nas peças, principalmente, e também há cotas que são inclinadas, e a gente vai ver como que isso pode ser feito, né? Essa informação aqui deixa eu ver se tem alguém... Natasha. Bem-vinda, Natasha. Essa cota, então, cotas de algumas peças, e a gente viu cotas de arquitetura e civil, né? As de civil tem uma questão que, por exemplo, percebam que essas cotas internas, aí que está mais próxima do objeto, são as cotas com mais detalhamento. Então, aqui tem espessuras
de parede, tem a dimensão do cômodo, tem a outra espessura de parede, né? A gente vê que é mais fina. Ele cotou o cômodo. Aqui a gente não cotou os caixilhos, porque a gente viu já em algum exercício nosso que tinha tabelas de caixilho, né? Então aqui vem as cotas que são mais detalhadas, depois tem uma cota geral da construção, né, para a gente fazer uma leitura rápida do que é feito ali, e depois tem uma cota dessa projeção, esse pontilhado aqui, ó, projeção da cobertura. Então, dados vários elementos, né, e aqui é de uma situação de sequência, né, no caso da arquitetura. E a gente percebe que é cotado em todos os lados porque a gente tem informações diferentes, né? Elas não são simétricas como as nossas peças, enfim. Então, aqui tem uma situação. E percebam também, ó, a gente tem os números aqui no sentido da nossa leitura, e depois ele segue esse outro sentido aqui. E eles são iguais, né? Tá vendo que a gente não precisa girar muito não precisa girar a prancha para conseguir ler esses dois sentidos. Eu quero que vocês comecem a reparar nisso, que é o que a gente foi vendo meio naturalmente, mas a nossa atenção naquele momento era muito achar a dimensão para conseguir reproduzir, né? Agora a gente vai afinar esse nosso olhar para as cotas, ver como que elas acontecem nos desenhos que a gente viu, ou nessas pranchas que vocês podem ter contato aí na parte teórica das outras disciplinas, né? Ou para quem já trabalha na área também, tá? Então aqui eu trouxe só uns exemplos para chamar a atenção de vocês para a gente começar a perceber isso. Há em algumas plantas, não sei se vocês já perceberam, que há umas cotas internas também. E elas, quando elas são internas, elas não têm essas linhas de chamada, né? Isso também pode ser configurado. Aqui a parte de mecânica, eu peguei alguns exemplos assim, que eu entendi que são mais complexos, né? E a mecânica, ela tem bastante informação, principalmente, ela sempre está a parte de perspectiva, né? A gente tem sempre um modelo 3D junto com ela, e a gente percebeu o quanto que tem, né, de círculos, de furos, de arcos, né? Ela é complexa, a gente precisa conseguir informar bem as informações para não poluir também, né, a peça, que a gente possa compreendê-la e também a gente possa ter informação suficiente para conseguir reproduzi-la, né? Então, desenho técnico, a cota ela é fundamental, né? Então, a gente precisa passar a informação para quem executa. Então, se faltar alguma cota ou se tiver cota demais atrapalhando o desenho, isso é ruim, né? Então, a gente vai começar a pensar um pouco sobre isso. Então, cotagem é a indicação de medidas do objeto no desenho. Para cotagem, são necessários 3 elementos. Ó. A linha da cota, que é essa linha aqui. A linha auxiliar é a que vem do objeto que está sendo cotado até a cota de fato. E a cota, que é o número. Né? Então, a gente vai perceber que tamanho, né? Vocês já perceberam, já começaram a me perguntar sobre o tamanho do do número que está no local, né? Então, se a gente tem um número muito grande, fica difícil, a gente tem que ficar dando zoom. Isso a gente vai configurar. Então, a gente pode configurar o tipo de linha, né? Tanto da linha auxiliar, da linha de cota, qual é o tipo de simbologia que a norma pede, a gente vai ver que tem alternativas, tamanho de número e também tanto a distância que ele fica da linha, qual o tamanho do número, qual a fonte que ele tem, qual a pena que ele vai ter para ser impresso, né? Então, quando a gente não sabe essa configuração, aparecem, às vezes, cotas difíceis de ser lidas, né? Então, às vezes, a pena do número está muito grossa e a gente sabe, por normativa, que tem uma altura definida para ser impresso, né? Então, se ele for muito pequeno, com um layer muito grosso, vai juntar todas as linhas e a gente não tem condição de fazer essa leitura dos números, né? Então, aqui são os 3 elementos que são os principais da cota.
Existem dois tipos de cotagem também que a gente percebeu no decorrer, mas eu vou chamar a atenção, ó. A cotagem de posição e a cotagem de dimensão. A de dimensão, a gente mostra, né, a distância que tem aqui da peça, né, o total, a distância que tem esse chanfro, mas a cotagem de posição, aqui é referente, por exemplo, ao eixo do círculo, desse furo da peça. Então, essa daqui é chamada de posição. Então, a gente marca qual é a posição do centro do furo, tá? Então, a gente pode classificar em dois tipos também. Mas vamos aproveitar essa figura aqui para a gente perceber outras coisas. Olha a direção, continue percebendo que a direção dos números e desses textos aqui, eles sempre acompanham só duas posições, então a gente não precisa ficar girando nossa prancha, ou enfim, ficar girando nosso pescoço para conseguir entender. Aqui tem a cota de raio, ele deu o raio e ele deu o centro também, para que a gente possa conseguir executar, né? Então, se a gente trabalhar agora com os nossos elementos de desenho, a gente tendo a localização do centro e o raio, é tranquilo de executar um desenho perfeito. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem a dimensão, né, do chanfro no X e no Y, e, mas não tem o ângulo, não vou conseguir desenhar. A gente pode conseguir desenhar pela, pela, pela posição, né, dos pontos, mas também qual que é o ângulo, né, que a gente consegue ter dimensões iguais, assim, é o 45. Então, a gente faz uma leitura primeiro de todo o desenho para depois tomar as decisões de cotagem, enfim. Então, às vezes a gente bate o olho e fala, não vou conseguir porque não tem o ângulo, né? Então, se atente ao desenho, se ele for bem cotado, é sempre suficiente as informações que estão ali e a gente consegue deduzir. Se eu colocasse aqui mais o ângulo 45, ficaria tanta informação aqui que acaba atrapalhando essa leitura, né? E a nossa peça, olha, ela está num layer mais escuro, né? E as cotas estão em layers mais claros, então a gente consegue ter essa distinção, o que é linha de cota e o que é peça, né? E sempre que a gente não... essa linha da cota, ela sempre fica próxima da onde a gente está querendo cotar. Mas, aqui está muito junto, mas ela nunca toca, porque senão dá uma impressão de continuidade também do desenho, tá? Então, só chamando a atenção para vocês, para quem chegou depois, eu estou na unidade 3, seção 2, porque a seção 1 é uma aula inteira com exercícios, né? Hoje, como eu quero deixar um tempo para vocês executarem a prova, eu vou vir com uma aula, dividir essa aula de cotas em duas. Hoje eu vou fazer a parte introdutória e a gente vai chamar atenção para como deve ser feito a cota, e depois na outra aula a gente só vem e configura, tá? E aí a sessão 1 eu volto com vocês, porque a gente faz ela completinha também, tá? Porque a gente teve um feriado, né? Então, em relação à outra turma, a gente ficou aqui uma aula para trás. Eu achei muito ruim dividir a outra aula em duas, porque a gente já faz o exercício, né, junto com a parte teórica e fica mais fácil. Aqui é mais a introdução das cotas, também para não encher muito a cabeça de vocês, para vocês irem tranquilos fazer a prova, que está bem tranquila, não quero acarretar mais, tá? Aqui é a aplicação da cotagem. Então, vamos ler essa parte aqui, que é um resumo do que a gente precisa saber das cotagens. Toda cotagem necessária é necessária para descrever uma peça ou um componente. Tem que ser clara e completamente deve ser representada diretamente no desenho. Então, ela tem que estar completa, na verdade. Está estranho aqui, né? Mas se você não tiver, se estiver faltando alguma cota, você não consegue deduzir, né? Então, tem alguns momentos que você não consegue. Eu coloquei esse exemplo aqui porque ela tem essa questão que é linear e tem algumas observações de detalhes aqui que a gente vai ver também. A cotagem deve ser localizada na vista ou corte que represente mais claramente o elemento. Eu tenho alguns exemplos, mas, por exemplo, aqui, vamos ver.
lembra das peças que a gente desenhou? Então, tinha alguns momentos que a gente precisava olhar na planta a dimensão, mas tem algumas informações que não tem na planta, a gente só vai conseguir num corte, numa elevação. Então, tudo que eu não conseguir informar na planta e faz sentido que eu esteja cotando na elevação, aí eu coto na elevação. Então, ela tem que ter uma leitura fácil. Então, tudo que for pontilhado, por exemplo, na planta, que a gente não está visualizando ali claramente, eu não coto, depois eu coto isso numa elevação. Vou mostrar alguns exemplos, mas fica claro assim, se eu cotar uma coisa que não tá fácil de entender ali na planta, não faz sentido, né? Ela tem que fazer sentido para o desenho que a gente tem ali na frente, tá? Os desenhos de detalhes. Tá. Eu entrei no portal e para mim estava tranquilo, mas deu tempo aqui. Desenhos de detalhe deve usar a mesma unidade de medida. Então, se a gente fez esse desenho aqui, e olha aqui, parece que ele está chamando uma atenção para a gente para algum detalhe. Provavelmente ele vai ampliar esse trecho aqui e vai colocar mais informações. As cotas vão seguir a mesma unidade, tá? Então, a gente não pode estar trabalhando, de repente, com metros e ir para centímetros. Isso causa um problema de leitura. Então, a gente mantém a mesma unidade, tá? Cotar somente o necessário para descrever o objeto. Nenhum elemento do objeto deve ser definido por mais de uma cota. Então, se você já tem uma cota aqui dizendo que o diâmetro, nesse daqui, ó, a gente pode perceber, a gente olhando assim na vista, a gente não sabe se ela é quadrado, se ela é cilíndrico, mas essa cota aqui com a informação do diâmetro nos dá a entender que isso daqui é um cilindro que tem 16 de diâmetro, né? Então, aqui ela já coloca a informação e não preciso colocar mais uma informação sobre isso, eu não preciso se cotar em outro ponto, né? Então, aqui é suficiente para que a gente compreenda isso, tá? Então, a gente percebe que é cilíndrico, né? Aqui a gente tem todos os trechos aqui, então é uma peça que ela, na sua grande maioria, aqui é cilíndrica. O eixo, ele demonstra que a outra parte é simétrica, então eu não tenho que cotar do outro lado como a gente cotou da planta civil, né? Então, é redundante se a gente falar duas vezes a mesma dimensão, tá? E se aqui, de repente, a questão do chanfro não caber, né, não tiver espaço para a gente falar, dar essa informação, vai acontecer da gente chamar algum ponto de detalhe e ampliar se for necessário, tá? Então, pontos essenciais. E as linhas tracejadas não podem ser cotadas, que seriam essas, principalmente que está dentro da peça, e ela não faz sentido você cotar porque você não tem uma compreensão. Aqui, alguns outros elementos, eu trouxe assim, tem a apostila nossa, mas eu trouxe alguns exemplos também de outros desenhos, mas seguindo a nossa lógica, as linhas de cota, que é a linha onde a gente vai receber de fato a numeração, ela pode ter nas extremidades, então, as setas, por normativa. Na arquitetura tem um risco a 45 graus, ou eu também uso umas bolinhas, né? Acho que vocês já devem ter visto. E aqui a linha, que é a linha de apoio, né? A linha auxiliar, ela não toca, aqui está bem explícito, né? Ela não toca o desenho. O ponto dela de partida vai ser esse, mas a gente configura mesmo para que ela comece depois, tá? E aqui ela ultrapassa para que a seta, que a gente consiga ter a leitura que ela chegou na seta. São linhas contínuas. Mesmo que a gente sinta a tentação de mudar o tipo de linha na hora que a gente for fazer a configuração, que pode ser feito, a gente tem que lembrar da normativa que pede linha contínua, tá? Então, aqui é mais para a gente ficar um pouco mais claro sobre isso. Aqui outros elementos. Aqui eu trouxe de uma outra apostila e também trouxe um pouco dessa norma aqui, olha, a 101/26,
que ela fala mais sobre desenhos da Civil, e essa daqui eu acho que eu não tinha passado para vocês, eu trouxe alguns trechos, porque nela é dado as informações que a gente precisa seguir, tá? Então, depois vocês anotem também que essa é uma que a gente vai identificar bastante. Então, na norma, né, e nessa apostila aqui, é colocado de novo a linha de cota, a linha de extensão, né, ou auxiliar, e a finalização das linhas de cota. Aqui, tá vendo que aqui a gente já está usando um risquinho a 45 para definir, eu não tenho mais as setas, né? Então a gente consegue definir dessa forma. Por quê, né? Vou voltar no anterior aqui. Na arquitetura, se a gente, às vezes a gente tem dimensões muito pequenas, se a gente tiver a seta, né, e mais o número, às vezes não cabe. Aí o que a cota faz? Ela vai jogar para fora o número, e aí começa a ficar meio confuso, né? Então, é adotado aqui porque a gente não tem muita interferência da seta. Então, vocês vão encontrar bastante isso. Eu falei que eles colocam que é mais usado em centímetros, né? Mas, no geral, a gente usa metros, tá? Nas pranchas da Civil, porque a gente trabalha com algumas metragens grandes, né? Então, é mais comum a gente ter ponto 25, 3,33, e aqui também a gente consegue definir se vai ser metros, quantas unidades ou nomenclatura, né? Quantos de unidade a gente vai ter depois do ponto ou da vírgula. Também pode ser configurado. Então, aqui é um outro exemplo na arquitetura. Aqui, né, ele coloca uns exemplos também, que é a cota, a linha. Isso veio da normativa. Aqui é um que eu trouxe para vocês verem que tem a seta, tem outras formas de trabalhar. Eu uso mais esse que é uma bolinha, ela fica um pouco menor, na verdade, e também é configurado, tá? Se vocês já tiverem visto outros tipos de cotagem, de representação, começa a reparar se a gente tá seguindo alguma normativa ou não. Para aprovação, né, de algum desenho em órgãos competentes, ou se a gente vai mandar para outras empresas que sejam executadas, a gente tem que seguir a normativa. Mas a gente também vê que às vezes as pessoas usam outros tipos de representação e as cotas elas não estão muito de acordo. Mas aí são situações assim muito como a gente fez o exercício, né? O meu cliente cotou e mandou para a gente que a gente entendesse. Eu tenho essa situação dentro do escritório quando é um desenho assim mais para interiores, alguma coisa mais decorativa, que é mais o meu cliente que entende, né? Então ele não fica tão regrado, mas tudo que for desenho técnico, né? A gente denomina técnico porque ele tem a importância, porque ele vai ser executado, então a gente precisa seguir essas normativas. Então, vocês comecem a reparar nos tipos de cotagem que vocês veem por aí e depois consulte sempre a norma para a gente começar a identificar, treinar o nosso olhar e depois fazer com mais tranquilidade, né? A gente vai acostumando. Aqui alguns exemplos, né, de regrinha. Aqui, olha, tem uma situação que é o preferível e o a evitar, que era aquilo. Aqui dá a entender que a gente está numa planta, né, e eu posso mostrar as dimensões, né, horizontais na planta, aqui tem um 25, e aqui tem um furo na peça, que foi cotado aqui, né? Então tem um diâmetro de 13. É melhor você fazer isso na planta, é isso que quer dizer o desenho, do que trazer isso para uma elevação que fica difícil de compreender o que é esse 25 olhando daqui. Daqui a gente percebe, né, que a peça ela é irregular, ela não é um retângulo, né? Então fica mais fácil, compreendível, né, de executar depois, que aqui é o 25, né? E aí não faz sentido também, porque por mais que aqui eu tenha a informação, aqui eu vejo perfeitamente que é um círculo, tá? Então, se é possível, faz mais sentido a gente cotar onde a gente está vendo o desenho como um todo, né? Então, isso a nossa cota está sendo útil, né? Então, num outro sentido aqui, ela pode trazer mais confusão do que informar. Aqui do lado,
a gente tem a situação. Então, é uma peça, e essa cota, olha, ela começou a cota geral, depois essa cota menor, ela foi puxada aqui para fora. Por que isso daqui é errado, né? Porque a gente tem um cruzamento de linhas, né? E isso confunde também. Então, o ideal é que essa linha maior ficasse aqui para fora e aqui dentro a gente tivesse essas informações menores, né? E aqui, no caso, poderia até ter continuidade e a gente saber o restante da peça. Aqui também, de maneira nenhuma, a gente tem a cota coincidindo com o desenho, né? Porque ali vai ter uma supressão de alguma linha. A gente talvez não entenda a cota, talvez a gente não entenda que é o final do desenho da peça, né? Então, isso nunca acontece também. Essas dimensões de cota aqui, a gente vê o que é ideal também, né? Então, não adianta a gente pegar a cota e jogar super longe, porque, né, no meu caso, no dia a dia, é muito difícil de quem for executar ficar procurando a cota que está super longe, né? Então, ela precisa estar próxima, mas não tão próxima assim que ela confunda. Aqui ele está bem coincidindo, mas imagina se o número está junto com um risco, né? Então, você acaba não conseguindo identificar se é 4, se é 5, né? Então, aí a gente traz mais problema do que soluções, né? Aqui é um outro exemplo também de tipo de regras, né? Aqui a gente tem a opção, né, de trabalhar. Aqui está coincidindo, mas ele quis mostrar o eixo dessa peça. Aí, para não bater aqui com outro eixo, ele jogou os eixos para esse sentido. E aqui na lateral, ele fez a partir de um ponto, ó. Então, ele não deu continuidade, né? Ele colocou que ela é 6 a partir dessa face aqui, depois o outro furo é 13, e aqui eu tenho uma distância de 21. Então, ele foi somando a partir de uma, de uma, de uma referência, que é essa face. Então, pode acontecer isso também em peças, tá? Aqui é o exemplo que eu falei da prancha, gente, ó. Então, não que está incorreto colocar a cota aqui, mas é a posição da nossa leitura. Então, normalmente a gente vai ter essa posição e essa aqui. Essa aqui, nada de número de ponta-cabeça, nem no outro sentido, porque senão você tem que ficar girando o desenho para conseguir compreender, tá? Por mais que, às vezes, você precise de uma cota do outro lado, você pode cotar aqui, cotar em cima, só que a posição dessa letra, desse número tem que estar invertido, para que a gente tenha pelo menos duas formas. Isso é normativa. Algumas situações também de cotas que a gente tem que evitar, olha, aqui está mostrando assim, que ela pega, ela vira, né? Então, chega, aqui é um limite, a gente está cotando todos os ângulos, chegou aqui, ele virou, porque senão ele vai começar a ficar de ponta cabeça. Então, a gente volta aqui para fora, e aqui também, né? Então, a gente percebe que aqui a gente tem, aqui inverte, porque senão começa a ficar de ponta cabeça. Tá? Então, para evitar, então coloca a observação, né, no trecho de 10 a 12 horas, que eles sejam evitados, né? Tudo para facilitar a compreensão, tá? Aqui um exemplo de que é como que a simetria ela pode ajudar na cotagem. Então aqui a gente tem uma peça, tem a medida geral, foi colocado que aqui é 20, essa parte maior aqui é 20, então a gente entende que esse trecho é 20 para evitar ter aquela situação de cota batendo em cota, ele deixou subentendido. Então a gente sabe que é 20, 20. Aqui ele trabalhou a altura geral de 18 e aqui 8. Aqui ele faz uma simplificação que a gente já viu também em alguns exercícios. Ele simplesmente mostrou que aqui é o eixo. Se é o eixo da peça, então ele está simétrico, né? E aí ele cotou só os 20, porque a gente sabe que está acontecendo os 20 dos outros lados. Ficou até mais claro, né? E não precisa, tá vendo? Um exemplo de que você não precisa ficar cotando também tudo, que aí foi simplificado, ficou limpo o desenho e também não vai causar dúvidas, tá? Aqui a cotagem também.
pelo centro, né? Aqui é um furo, né, da peça. Então, a gente mostrou que o centro é 15, 15, e aqui o tamanho desse furo tem 15, 15. É o tamanho geral da peça. Então, o eixo facilitou bastante. A gente precisa cotar quanto que tem de distância aqui, quanto tem de distância e quanto tem de distância. Nesse caso aqui, os eixos também ajudou bastante a gente simplificar o tipo de cota, né? Aqui, olha, nesse daqui exatamente, é um exemplo que eu tinha falado. Aqui, imagina que aqui é a planta, né? Então, a gente tem o 55, ele informou que o furo, ele mostrou que aqui tem um eixo, aqui tem outro eixo. O furo tem 8 de diâmetro, né? Foi a informação da planta. Se eu cotar esses trechos aqui, que são pontilhados, ou até mesmo esse daqui, é assim, você vai falar, mas você está cotando o quê, né? O que se trata isso? Poderia ser cotado, mas você tem que olhar depois na parte de cima. Isso aqui é mais para peça mesmo. Então, ele mostrou que esse pontilhado aqui, ó, aqui a gente está entendendo que é um detalhe, né? Então, esse trecho aqui tem 45 e ele sai, né, 5. Então, foi mais claro ser cotado nessa vista do que na planta, né? Então, aqui a gente sabe o que significa aquele pontilhado lá. A gente busca essa informação aqui na vista. E aqui também, se ele cotasse essa parte, que aqui a gente está vendo lá de cima, né? Por isso que a linha está contínua. Ele não cotou, ele mostrou aqui que o 32 é em relação aqui. Se a gente juntasse todas as cotas aqui, de repente ficaria muito difícil de compreender. Então, é uma forma que a gente também pode preferir cotar na vista, né? Na arquitetura, a gente evita muito ter cota horizontal em vistas e cortes, mas em peças, como elas muitas vezes são mais complexas, a gente precisa e faz mais sentido. Aí aqui ele fez uma outra vista para falar para a gente qual é a profundidade e a altura da peça. Em vez de colocar aqui, ele informou aqui no outro. Esse 17 poderia estar aqui na planta também, mas tá tranquilo, a gente compreende isso facilmente, né? Aqui também, ele não quis cotar o que é mais alto, o que é mais baixo, que tá difícil de identificar, e acabou cotando aqui alguns, colocando as dimensões, né, desse trecho que fica mais baixo, 18, mas ele tem a diferença de 21, enfim. E aqui a lateral, e aí ele também não cotou esse trecho aqui, porque a gente vai fazer a conta, né? E nem esse pontilhado. Aqui ele preferiu deixar a medida altura e profundidade da peça para a gente fazer uma leitura bem rápida. Essas são algumas situações. Exemplos de espaço reduzido. Aqui, olha, eu quero cotar a espessura desse cilindro. Né? Então, ele tem 2,5. Olha o que a cota faz. Não cabe 2,5 aqui dentro. Ele joga, né? Ele tem aqui, mas ele joga para fora a numeração. Né? Então, isso faz automático. E aqui o 5 que coube, né? Então, a gente compreende que aqui é como se fosse uma borda, né? Aqui também, olha, esse 3 aqui está super difícil de ver. Então, a cota já veio para fora e o 2 também. Né? Então, tem algumas situações que a gente chama atenção. Então, às vezes, a gente faz mais alguns outros desenhos para mostrar as medidas gerais, e ali a gente tem algumas formas de mostrar cotas menores. Aqui, ó, a simbologia, então. A gente sabe, olhando aqui na lateral, se é quadrado, é cilíndrico, porque a cota já informa para a gente. Então, se ela fala que aqui tem um diâmetro de 40, a gente já compreende que essa peça aqui é cilíndrica, né? Aqui o tipo de representação para raio, que a gente já conhece, né? Ele vem do centro e mostra, né, o raio, e vem escrito de raio. Aqui, ó, uma peça que é quadrada. Esse quadrado aqui a gente nunca tinha visto na nossa aula ainda. Né? Quadrado de 40. Então, eu sei que todas as faces aqui vai ter 40 na seção dele. Aqui é um tipo de cota que é diferente, ó. Ele mostra que aqui tá 30 em relação a algum 00, né? Aqui tá 40 em relação a algum 00. Então, é só uma linha
de topo. Acho que em nível a gente pode ver uma situação parecida. Aqui também são representações um pouco menores, ou a peça um pouco maior, ela coube aqui por dentro nesse caso, e aqui foi preferível fazer fora. Então, exemplos de cotas que a gente tem na norma. Aqui é a norma mesmo, então você vê que aqueles desenhos saíram de lá. E aí a gente também tem uma situação, olha, que é esférico, né? Então tem a simbologia do diâmetro, mas está escrito, tá com as letras de esférico, né? ESF. Então você sabe que aqui é uma esfera, não é só um cilindro. Então tem essa representação que a gente também não tinha visto. Como a gente não está trabalhando muito 3D, então a gente não vai ter tantos exemplos para ficar explorando, mas a gente sabe fazer uma leitura, pelo menos de quando vir isso, tá? Aqui também, né? A situação do diâmetro, que aí ele continuou um pouco. Aqui ficou um pouco menor, mas coube aqui dentro. Aqui já ficou muito apertado, então foi jogado para fora, o 13, né? E aqui o 8. Aqui eu não foi colocado o símbolo porque a gente está vendo também, tá? Então também tem essa situação. Olha aqui dos diversos raios. Olha, esse raio aqui, provavelmente, o centro dele é tão longe, né? E aí ele não está representado o centro aqui. Então tem uma forma que foi suprimida, né? Então o raio dele deve estar muito longe, mas ele informou dentro aqui do desenho, mas não mostra para a gente a localização do centro. Então é um tipo de representação também, tá? E aqui também é um raio bem grande e não foi representado. Olha aqui um exemplo que é bacana desse do esférico. Então aqui a gente sabe que é uma esfera, né? E aqui também. Se a gente olhar esse desenho aqui, essa vista, vocês adivinham, vocês sabem me falar qual desses desenhos é a peça de fato? Tem alguém aí? Olhando só a vista. Difícil? Gente, vocês estão aí? Não dá para arriscar, né? Não dá para a gente identificar se é realmente, porque pode ser tanto um quanto o outro, né? Agora, se a gente coloca a cota, olha, então a gente coloca que essa parte aqui ele tem um raio de 30 e um raio e é uma esfera, né? Então a gente sabe que aqui é uma esfera. Esse gargalo aqui, ele colocou que é raio de 20 simplesmente, então é cilíndrico essa parte, né? E aqui tem um raio maior, né, que é de 2,40. Então é essa peça aqui. Então como que a cota ela consegue auxiliar a gente? Esse daqui, eu acho que eu até já mandei para vocês, mas eu tirei de uma apostila, achei bem bacana colocar esse exemplo para vocês entenderem, né, como que a gente pode utilizar essa questão da esfera, como que ela pode ser útil ou não. Aqui alguns exemplos que eu trouxe, não quero me estender muito. Então a gente pode, elementos angulares, tanto cotar x e y, né? A gente consegue informar assim. Mas a gente viu tanto que se a gente tiver o x e y, a gente consegue fazer o desenho, quanto a gente ter o ângulo sobre isso. Então a gente tem a dimensão e tem o ângulo, que é 25. A gente conseguiria reproduzir aqui tranquilamente, né? Aqui também é 2 e o ângulo é 45, né, do detalhe do chanfro. Tem situações aqui que você mostra que tem um eixo e ele fala o ângulo geral e dá a dimensão de 30, então necessariamente a gente precisa saber essa dimensão, porque a gente vai dividir aqui 45 e vai saber onde acaba os 30, né? No CAD é mais tranquilo. Então são representações que a gente sabe que tanto um quanto o outro daria para executar e a gente vai só identificar o que é melhor para cotar.
aqui encurtamento. Não sei se vocês já viram alguma representação de uma peça que é muito longa. De repente ela tem um detalhe só nas pontas, que é o caso dessa daqui. Olha, ela tem, né, seria 4,60 metros, e a gente não vai desenhar numa prancha gigantesca toda essa representação do meio que é igual, né? Ela é linear, ela acontece da mesma forma. Então a gente viu naquela outra normativa que a gente pode fazer uma seção, né? A gente pode, como se a gente tirasse realmente esse miolo daqui, representasse assim, e a gente pode fazer um tipo de cotagem que é o do elemento interrompido. A gente informa que a gente interrompeu, e aí a gente coloca a cota do que seria o real. A cota sempre é o real, né? Então a gente pode representar assim para de repente não fazer um desenho quilométrico que não tem necessidade. Então a gente tem algumas situações que a gente consegue também usar esse tipo de cota. Por face de referência, ó, a gente já viu algum exemplo lá. Aqui ele definiu que essa daqui é uma face de referência e essa daqui. Então todas as cotas partem dali, ó. Então eu sei que daqui é 30, daqui é 62, daqui é 75. Eu não sei se vocês já fizeram um levantamento de alguma coisa, tiraram medidas. Às vezes a gente faz isso, né? Então ou a gente vem cotando de tanto em tanto, aí a possibilidade de ter erro e isso for sendo replicado é grande, às vezes a gente tira esse tipo de medida para depois que jogar no computador ter mais certeza, né? Então, essa aqui é a partir de uma face de referência. Olha aqui, então ele partiu daqui também, mostrou o centro, mostrou o tamanho desse trecho da peça, depois a peça total. Aqui ele só cotou os eixos, né? E aí, partindo daqui também, ele mostrou o tamanho desse trecho. Ele não cotou aqui, porque aqui ele já tem os 75, então você faz uma conta rápida, não precisa cotar de novo. Aí esse eixo ele já tinha atendido aqui embaixo, então ele só fez uma cota auxiliar, né? Uma cota que ela não está dentro, ela veio para dar uma informação solta. E aqui o espaçamento. Aqui é um exemplo, tá meio tortinho assim, que é foto de uma apostila. Esse daqui, imagina que a gente tem um plano cheio de furos para a gente desenhar de alguma peça, né? Então, às vezes, a gente puxar esse tanto de cotas aqui, vai criando, né, tantas linhas de cota que vão ficando maiores do que o próprio desenho, né? Então, a gente optou aqui por colocar eixos. Tá vendo que aqui está o 0, 0, tá super pequeno, mas aqui é 0, 0. Então a gente vem colocando os eixos da onde tem os centros dos furos, né? E a gente fica colocando, ó, aqui é 20 em relação ao 1, 60, 100. Por quê? Nessa situação aqui ia ficar muitas linhas, né? Isso também ia confundir. Então aqui foi uma forma mais tranquila e foi a partir do 0, 0. Então você sabe as distâncias que você consegue acompanhar. Então as linhas de eixo aqui, elas facilitaram e elas chegam até a face que a gente está com a cota próxima, para que a gente não tenha que ficar com um dedo ou, né, de repente não chegar no ponto certo. Então, linhas de eixo facilitam porque elas direcionam exatamente o nosso olhar. Então, a gente sabe que desse trecho aqui vai estar no 90 e no 190. E aí o raio está informado aqui dentro. Então, fica um desenho mais limpo, fica fácil de compreender o que é a peça. E a gente tem as informações necessárias sem ter um monte de linha de cota. Nesse trecho aqui, de repente vai ficar muito pequeno. Então ele optou, como a gente começou fazendo em algumas peças que a gente numerava e trabalhava uma tabelinha do lado só para colocar, né? Então, relação a x e y, informa, né, que é x e y, e depois coloca aqui fora também as dimensões do raio. De repente aqui tá tão pequeno, né? A gente não pode de repente mudar a escala, fica tanta informação de raio aqui que vai ficar sobrepondo, né? Então a gente pode também assumir esses outros tipos de cotagem. Então depende muito do desenho que a gente tá vendo e a gente pode aplicar
essas formas. O importante é que a cota ela ajude, não atrapalhe a leitura, né? Aí uns erros mais comuns aqui que eu acho que vale a pena a gente também dar uma olhada. Aqui ele está correto, porque né, a gente tem as informações para fora, né, das linhas. Aqui aconteceu aquela situação de cotar na planta a dimensão geral, mostrou que é eixo, então eu sei exatamente onde está esse furo de 8 de diâmetro, né? E aí nessa elevação aqui cotou, né, a situação do 45. Eu só puxaria o 45 um pouco mais para fora para não ter essa junção aqui, né? E aí tem as informações necessárias. Ele colocou o 12 aqui, mas a gente, tendo a informação aqui geral, também deduz, né, a dimensão. E aqui na lateral ele colocou a largura, mas faltou só a altura da peça geral, que não estava sendo aqui faltou. Mas por que aqui é o errado? Então a gente vai comparar essas duas situações. Aqui, ó, o 8, tá vendo que ele está tão perto do trecho que se você coincide, né, letra com o desenho, isso atrapalha a leitura do 8. Então, vamos evitar esse tipo de situação. Aqui ele colocou para dentro da peça e coincidiu com o eixo, né? Então, era melhor que fosse para fora. Aqui, ele tem mais espaço para um lado, ele decidiu colocar do lado que estava mais apertado, né? Então, você pode melhorar isso só invertendo o espaço. Então, a gente vai perceber isso. Como que eu faço o desenho, no geral? A gente faz todo o desenho, terminou o desenho, aí a gente para e vem cotando, tá? Aí, se precisar, por quê? Porque, de repente, a gente precisa movimentar a peça, ou desenhou errado, aí a cota você tem que vir ajustando. Cota é muito pior. Eu prefiro, muitas vezes, apagar e começar de novo, porque você tem que ter certeza que ela está saindo do ponto certo. Acontece muito de mexer no desenho, a cota mexe, ela não fica presa exatamente no desenho, ela pode dar uma informação errada. De repente andou um pouquinho aqui e fica a informação de 54,5, que para uma peça de mecânica é muito, né? Então, a cota a gente vem fazendo por último e aí a gente começa a perceber isso. Então, tá faltando espaço, você tem outra forma de mudar, você faz. Aqui também acho que aqui é o mesmo exemplo. Não, aqui tem um que é correto, né? Então, é o mesmo desenho que a gente viu lá, só que aqui, olha, a cota tá pendurada, né? Isso aqui também, por normativa, não acontece. Eu falo brincando aqui no escritório que a gente nunca vê a cota pendurada, a gente sempre vê ela sentadinha aqui na linha, né? E isso também confunde e pode gerar confusão com a própria cota, né? Então, evitar, não existe cota assim, tá? Por normativa. Então, a gente tem que sempre trabalhar aqui. Isso aqui pode acontecer? Pode, porque a cota ela é meio que editável, né? Então, às vezes está achando que está faltando espaço e quer puxar o número para cá. Não, é preferível que você puxe toda a cota, mas ela permaneça na posição exata. Aqui é um exemplo que a gente vai ver no próprio CAD. Então, a gente abrindo o projeto no New, como a gente vem fazendo, a gente escolhia o Acadiso, né? O Acadiso é uma nomenclatura, uma configuração do CAD que ele segue as normativas do ISO. E as normas brasileiras, elas seguem do ISO. Por isso que a gente escolhe sempre ela no início, a gente vai trabalhar com ela, né? Então, a gente pode ver, né? Então, o Acadiso é sempre esse template, e a gente vai ver que dentro do CAD, a gente clicando nesse Annotate, ele abre um espaço que ele mostra o tipo de cota. Deixa eu fazer aqui, ó. Então vamos abrir um novo, ele me pergunta qual que é o template, o Acadiso ok. Aqui, ó, em cima, a gente estava sempre no home, onde tinha os desenhos e tinha as edições. Esse insert que a gente pulou e esse annotate. Aqui na parte de dimensions, a gente tem já uma configuração que é o ISO 25. Então, ele está seguindo o ISO.
tem um standard, mas a gente não usa. A gente sempre usa esse ISO 25. E a partir dele que a gente vai configurar os outros, tá? Então é importante que a gente perceba, entenda por que a gente usa ele como base. Então a gente pode acessar ele por aqui e a gente vai ver em outros arquivos. Deixa eu abrir um outro. Esse daqui depois eu vou mandar para vocês. Que aqui tem algumas configurações já feitas para a gente ver. Aqui dentro, né, eu tenho outras configurações colocadas. Então a gente pode vir por aqui, ou lá no home, onde a gente estava mesmo, tinha as informações das cotas, né? E a gente consegue ver qual que está ativo, ó, tá 1 para 100. E aí eu posso trocar, aqui é um estilo de texto, disfarce. Aqui, ó, os tipos de cota que a gente já tem dentro do home mesmo. Então, a gente vai configurar, aprender a configurar. E aqui eu estou mostrando quais as formas que a gente tem de cotar. Então, tem a cota linear, o align, que ela é aquela inclinada, que a gente não viu, a angular, o arco, a gente consegue colocar o perímetro, né, o segmento desse arco, o raio também já é conhecido, o diâmetro também. Esses dois aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente pode colocar. Um exemplo também que a gente vai ver é que dentro do linear, como que eu posso continuar essa linha aqui? Eu não sei se vocês estão no CAD agora, mas, por exemplo, né? Vou cotar com linear. Então, eu vou vir do ponto alto ponto, tranquilo. Eu estou usando a configuração que eu tenho aqui só para a gente testar. Mas na planta aqui, ó, né, eu tenho essa sequência de cotas. De quanto que eu não tenho essa sequência. Então, eu venho no linear, coto a minha parede aqui. E aí eu quero continuar. Será que eu tenho que entrar toda vez? Não, tem. A gente pode vir pelo comando aqui da tecla, que é dim, que é de diâmetro. Ele abre as opções aqui para a gente. Tem esse aqui que é continue, dim continue. Se eu clicar nele, ó, ele pega a última cota que eu fiz e já fica alinhada com ela. Aí eu só venho passando os pontos que eu quero continuar, e aí ele tem informação. Saí do comando, sei lá, fiz outra coisa, eu voltei lá e vou voltar no contínuo. Ele vai de novo na última cota. Ele começa a dar sequência. Se eu não quero ela, eu saio dela e volto e clico nela. Deixa eu mostrar um exemplo. Então, se eu sair agora daquela última aqui, se eu colocar o dim continue, ó, tá vendo que ele tá preso aqui? Ah, não quero. Eu posso pedir para ser a partir dessa. Eu dei um Enter, aí eu seleciono qual que eu quero continuar, e aí ele parte daquela de novo. Então, essa é uma das opções dentro do linear que a gente pode aplicar. Aqui é mais tranquilo, assim. Então, a gente sabendo como que a gente pode, como que a gente deve cotar, a gente vai escolher, né? Esse contínuo, então, é a base em série. Então, se você consegue deixar ela alinhada, porque ela precisa estar alinhada, você não precisa ficar detalhando ela. Esse daqui do Ordinary, ele faz a partir de um eixo que a gente tem, que a gente vai denominar para complementar ele. Acho que a gente pode, depois a gente faz essa situação aqui, então a gente denomina aonde que vai ser nosso 0, 0, e a gente vem seguindo esse tem o no ícone também, então deixa eu só mostrar aqui. Então aqui dentro, nossa caixinha. Então se eu vou cotar
Ó, aqui ele está dando a minha cota a partir do meu 00 lá do CAD, tá? Então, aqui ele está me dando a informação em relação lá ao 00. Então, quando a gente está trabalhando com... Se a gente agora a gente sabe achar o ponto exato do 00, por exemplo, aí fica tranquilo de trabalhar nesse daqui, tá vendo? Ele está tudo em relação ao Y. Então, é uma outra cota que a gente não costuma muito usar, mas eu acho que vocês de mecânica talvez usem mais. Aqui é a situação, então a gente vai fazer isso. A gente vai vir na nossa aba e a gente vai abrir aqui, ó, tem uma setinha que você abre essa janela para configuração. Olha, aqui eu já tenho vários feitos, mas a gente vai partir da ISO 25, a gente vai dar um new aqui e a gente vai começar a formatar as nossas cotas, tá? Então, a gente vai ver o ponto onde que a gente define qual que é o tamanho da seta, qual é o tamanho da bolinha, enfim, e o tamanho das letras e os layers que a gente vai precisar também, tá? Eu fiz a minha conta e deu certo, eu não queria avançar muito para vocês conseguirem fazer a prova tranquilamente, porque eu sei que mesmo que ela esteja 24 horas, quem trabalha, né, e quem tem as atividades aí, tem só esse horário da noite para executar. Se vocês sentirem que está muito estável a internet de vocês ou o nosso portal, lembre-se que vocês têm duas alternativas, tá? Então, se está fazendo a prova, caiu tudo, você tem como voltar. Mas aí são só duas alternativas. A prova está bem tranquila, tudo que a gente viu, ela é de alternativa, né? Dentro do material nosso. Os exercícios são para fixar as informações que a gente veio aprendendo. Mas se vocês perceberem que está muito estável, o que o pessoal de ontem falou, que eles deixaram para entrar um pouquinho mais tarde, se perceber que está muito estável, talvez seja o momento que todo mundo entre, né? Mas tá bem tranquilo. Eu ainda estou corrigindo as atividades, tá, gente? Eu também tive problemas com a minha internet, eu não postei tudo. Mas qualquer problema, qualquer instabilidade, se vocês sentirem que tem muito, pode comunicar eu ou o Lucas para a gente ficar ciente do que está acontecendo, né? E se precisar disponibilizar um outro momento, assim. Mas eu acho que em pouco tempo é suficiente para fazer a prova, tá? Eu não compliquei muito, até porque a gente tinha as atividades, mas como a gente fez bastante atividades em sala de aula, né? Ia ser muito complicado fazer isso à distância. Então, concentre-se nas nomenclaturas dos comandos, né? Entenda por que ele serve, e aquela nossa tabelinha que a gente foi fazendo, né? Ela é suficiente para passar. Tinha um pessoal que estava me pedindo material que foi dado, que não estava conseguindo acessar ontem o portal, porque ele estava um pouco instável, mas até a revisão que a gente fez tá bem tranquila, né? Se quiser dar uma estudadinha por ali, mas eu acho que aquele caderninho que eu fiquei pedindo para vocês fazerem é o que vai ser mais rápido de consulta e vocês conseguem trabalhar ela tranquilamente, tá? Se tiver algum problema, vocês avisem a gente. Então, ela foi aberta hoje às 6 horas e ela vai ficar disponível 24 horas, mas se vocês puderem fazer agora, eu acho que é melhor, tá? Para a gente não ficar dependendo depois, né, de um sábado que talvez esteja todo mundo também trabalhando no portal. Certo? Vocês estão com alguma dúvida? Hoje foi mais introdutório mesmo? Tá tranquilo, gente? Não, tá tranquilo. Oi? Peraí, professora. O Tony tem uma dúvida aqui. Professora, Oi. vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a aula. Pode, Tony. Eu estou desenhando por azimuth e o meu ângulo está virando, em vez de virar para o lado direito, ele está virando sempre para o lado esquerdo. E eu já configurei tudo. Você sabe por quê?
aquele comando que a gente fez das... DD. Isso, que era 0 ou 1, você fez também? Não lembrei dele. Como que chamava dele? Não, professora. Eu não lembro, acho que na terceira aula que a gente fez. Tem slide? Tem. Eu vou precisar de um tempinho aqui só para lembrar o nome do comando. Era um palavrão. Deixa eu ver se eu lembro aqui escrevendo. Era Jin. Aqui, ó. Jin. DYN. Ah, PI. Aí cor com 2 Os de coordenadas. Aí tem o absoluto. É isso que eu tenho que olhar no slide, que eu não lembro. Mas você tem a opção de 1 ou 0, né? Se você mudar para 1 ou 0 e testar, aí de repente. obrigado. Eu não sei se é isso, tá? Tranquilo, pessoal? Vou encerrar então para deixar vocês executarem a prova, tá? Acho que vai ser bem tranquilo a prova para vocês, mas boa sorte. E logo eu coloco todas as notas das atividades, tá bom? Beleza. Tá certo, então. Boa noite, gente. Boa prova.